Amigas e amigos, o cenário é de perplexidade com o que está acontecendo com o Brasil. As pessoas que analisam a situação econômica do país, a situação política, estão perplexas. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor, historiador. Este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindas, bem-vindos ao Outro Lado da Notícia, aqui no YouTube e também no Spotify, o podcast. Eu peço para você compartilhar, dar um like, comentar, enfim, ajudar a divulgar o outro lado da notícia. Isto é muito importante. Conto com todos vocês. A questão é que o problema, esta perplexidade que toma conta do país, decorre do grau de bestialidade, sobretudo do grau de bestialidade do presidente da República, o Jair Bolsonaro, e evidentemente que isso contamina todo o seu entorno e acaba se transformando num governo bestial. O exemplo mais recente disso foi essa live que ele fez acompanhando o Donald Trump depois da derrota do seu impeachment lá nos Estados Unidos, uma crise política que se instalou lá, e ele elogiando o Bolsonaro, elogiando, né, e, de certa forma, tentando imitar o Donald Trump. Porque é uma lógica desse tipo da direita, da extrema-direita, trabalhar com a crise política, criar crise política, criar a tal da polarização que tanto se fala por aí, porque na crise política eles se apresentam como salvadores da pátria, como salvadores da situação, né? Isso é histórico aí. Nós tivemos, isso faz parte da ideologia da extrema-direita no nazifascismo, na ditadura militar. Vai criando situações, vai criando impasses, situações de impasses, e aí eles se apresentam como os salvadores da pátria. O que está acontecendo agora, por exemplo, é claramente uma escalada do Bolsonaro para tentar criar impasses e crises políticas. São várias situações, agora também teve aí essa história da hostilidade com que ele está tratando os governadores no caso do preço dos combustíveis, porque ele tenta jogar a responsabilidade, né, por baixar o preço do combustível nas costas dos governadores. É uma irresponsabilidade, cria inclusive uma situação constrangedora para os governadores, crise política, porque a redução do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tem pouco impacto no preço, porque o preço é formado na cadeia anterior até chegar lá na bomba, como ele diz, né? E isso se deve fundamentalmente à sua irresponsabilidade de atrelar o preço interno dos combustíveis à cotação do petróleo do cartel internacional que controla a indústria petrolífera. E o impacto aqui no Brasil, aqui internamente, é muito grande. Ou seja, ele troca a Petrobras, que foi criada pelo Getúlio Vargas para administrar o petróleo do poço à bomba, pela política do cartel privado internacional. Ou seja, é uma irresponsabilidade. E outras coisas mais. Quer dizer, tudo isso vai criando uma situação de insustentabilidade para o Bolsonaro. Ninguém mais está defendendo o bolsonarismo. De um lado tem uma facção aí de olho na morte do bolsonarismo. Isso fica explícito quando a gente vê o comportamento do Grupo Globo. O jornal o Globo, por exemplo, hoje tem aí um editorial elogiando essa decisão do STF, agora recente, de acabar com a prescrição, o prazo de prescrição da pena após a condenação em segunda instância. Casuísmo. Lula, de novo, aí na parada. Quer dizer, a partir do momento em que há a condenação em segunda instância, se encerra ali o prazo de prescrição. Isso é uma anomalia, não tem base legal, é simplesmente uma cedência à pressão lavajatista desse tribunal Freisler, a pressão do Moro e etc., da Deltan Dallagnol, a quadrilha toda, né, para tentar compensar a outra decisão anterior que tirou o ex-presidente Lula lá das masmorras do submundo da política, que é a Operação Lava Jato, o sequestro ao qual ele foi submetido. Portanto, há aí sim uma movimentação no sentido de preparar o cenário para uma eventual crise, um impasse insolúvel, uma crise insolúvel para o Bolsonaro. A gente vai para a Folha, vê
a mesma hostilidade. Vai para o Estadão, a mesma hostilidade. O Estadão faz um editorial hoje falando dessa questão aí dos combustíveis com os governadores, chamando de demagogia e daí para baixo. O Bolsonaro aposta em quê? Aposta no Paulo Guedes, nesta receita do Paulo Guedes. Por isso que eu digo que é importante a gente compreender a receita do Paulo Guedes. Ela não é fácil, eu falei aqui no vídeo passado um pouco sobre ela. Fiz um artigo destrinchando ponto a ponto. Vou deixar de novo o like aqui, porque é importante a gente entender isso, que a partir do entendimento desta política, desse programa do Paulo Guedes, é que a gente vai entender a movimentação toda que é feita no sentido de dar os passos seguintes nesse processo, nesse projeto de poder que se instalou no país. Com a incapacidade do Bolsonaro cada vez mais demonstrada, é natural que a outra facção também vá se preparando para eventualmente assumir a condução de tudo isso. Agora a esquerda, por outro lado, também, com esta perplexidade, ela se paralisa. Esse é um erro, do meu ponto de vista, é um erro. Não analisar tudo isso, não levar em consideração esta questão básica, que é a receita econômica do Paulo Guedes, é simplesmente caminhar no escuro. Teve aí recentemente o caso do governador do Maranhão, Flávio Dino, né, que se movimentou pelo país defendendo uma ampla unidade, né, uma ampla composição de forças para impedir exatamente essa marcha da direita, da extrema-direita, seja ela com o Moro, seja ela com o Bolsonaro. E por ser o Bolsonaro o presidente da República, hoje ele tem mais visibilidade na condução desse projeto, desse programa do Paulo Guedes, né? Consequentemente, ele tende a ser o alvo primeiro. Agora, nós não podemos tirar o olho também da outra facção. Não podemos achar que a Lava Jato morreu. Não morreu. Ela continua aí na ativa. Tem aí, por exemplo, o caso do filho do ex-presidente Lula, que chama de Lulinha. A Folha deu destaque para isso, né? Deu destaque para uma matéria da Lava Jato, uma coisa vergonhosa, jornalismo porco, jornalismo de esgoto, que eu sempre digo aqui. Isso vai longe, isso rende manchetes, isso vai para o copia e cola do Grupo Globo, vai para o copia e cola do Estadão. Pode esperar que vem chumbo aí. Porque qual é a lógica aí? É impedir que a esquerda se organize e se rearticule. Por isso que a política do Flávio Dino é a correta. Que é neutralizar o máximo possível de forças que vão se juntar com esta lógica de atacar a esquerda. Impedir a escalada da bestialidade e, ao mesmo tempo, também ir fazendo composições políticas que permita que a esquerda saia desta marcação da direita. A marcação dura, é preciso se movimentar, fugir para a esquerda, às vezes pela direita, às vezes pelo centro, formar ali um esquema de jogo amplo, fechando todos os espaços para o ataque do adversário. A ideia é da frente ampla, sem flancos abertos à direita, à esquerda, à direita, ao centro. Esse é um pouco o cenário que se apresenta aí para a gente analisar, para a gente compreender, enfim, qual é o motivo, o sentido desta perplexidade e as possibilidades de saídas para esta grave crise em que o país se encontra. Reforço o pedido para você dar o like, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no YouTube e também aqui no Spotify, aqui no podcast. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.